Nós vamos ler um salmo esta noite, mas o salmista está debaixo de uma afronta, mas ele declara: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu vou repetir: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Eu quero declarar nessa noite de santa ceia que quem vai te perseguir não é o agiota, quem vai te seguir não é quem quer te matar, quem vai te seguir não é a maldição, quem vai te seguir não são os demônios, quem vai te seguir não é a macumba, feitiçaria e nenhum tipo de mal. Quem vai te seguir é a bondade e a misericórdia de Deus. Aleluia. Bondade e misericórdia vão correr atrás de você. Eu vou repetir: bondade e misericórdia vão correr atrás de você. Aleluia. Eu tive uma experiência muito forte essa semana, orando, intercedendo à distância por uma pessoa, por uma irmã, e quando eu estava em oração por ela, eu comecei a ouvir a voz dela em gritos, a voz dela em desespero, em clamor a Deus. Aleluia. Mas quando eu terminei de orar, Deus ministrou essa palavra no meu coração, dizendo: bondade e misericórdia vai te seguir todos os dias da sua vida. Talvez você está vivendo um momento difícil, de ameaça, de afronta, de doença, de dificuldade, de luta. Aleluia. Mas a palavra liberada para a igreja na noite desse dia é: bondade e misericórdia é que vão te seguir. Bendito seja Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Salmo 46, vamos fazer uma leitura bem forte. Aleluia. Cheio de fé, cheio de esperança em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia. O nosso Senhor, Ele é Deus até quando tudo está difícil na nossa vida. Aleluia. Você pode levantar sua mão direita e declarar dizendo: Ele é Deus até quando tudo está difícil. Amém? Amém, meus irmãos?
Irmãos, Deus vai se levantar a seu favor. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que Ele mesmo se levantará a teu favor. Esse texto que nós estamos lendo, na verdade é um hino cantado. Salmo 46 é um hino como todos os salmos. E este texto, esse salmo, este hino está sendo cantado, entoado pelos filhos de Coré. E este salmo foi composto e cantado, preste atenção, não em um tempo de bonança, não em um tempo de férias, não em um tempo de conforto. Este salmo foi composto e entoado num tempo de muita luta e de muita guerra. Os historiadores, os irmãos que estudam a Bíblia, que conhecem o contexto bíblico, sabem que os historiadores vão dizer que o Salmo 46, este cântico, ele foi entoado em um tempo de guerra, de ameaça, de um tempo de muita afronta para Israel, em um tempo de muita dor. Conta-se a história que Judá foi cercado, Jerusalém estava cercado, ninguém entrava, ninguém saía, e o exército poderoso da Síria, de Senaqueribe, estava ali cercado e ameaçando a nação, e dizendo: nós vamos entrar, vamos matar todo mundo, vamos tomar a cidade, não é? Vamos tomar mulheres, crianças, riquezas, ouro, prata, tudo que vocês têm aí dentro. Mas neste contexto, Deus levanta esse coral, Deus levanta os filhos de Coré, para em meio àquela ameaça, estar compondo esse louvor. E no meio daquela ameaça, daquela afronta, daquela guerra, eles começam a cantar. Agora, por quê? A Bíblia vai dizer, no segundo livro de Reis, no capítulo 18 e 19, depois você pode ler na sua casa, que esses dois capítulos, 18 e 19, do segundo livro de Reis, eles vão narrar a história quando Ezequias começa a governar, quando Ezequias começa a reinar sobre Judá. A Bíblia diz que assim que Ezequias assume o governo, começa a reinar, a primeira coisa que ele faz é derrubar os altares de Baal. A primeira coisa que Ezequias faz é reunir obreiros, sacerdotes, levitas, todos os seus secretariados, funcionários de governo, todos os líderes de tribos, anciãos de tribo, e a primeira coisa que ele faz é derrubar os altares de Baal. A primeira coisa que Ezequias faz como ato de governo é derrubar todos os altares dos deuses estranhos que havia sido levantado em Israel. Ezequias derrubou tudo, acabou com tudo, derrubou todas as imagens, todas as estátuas, tudo em Judá que era atribuído a deuses pagãos. Ezequias começa a governar e manda derrubar tudo, acaba com a idolatria e declara em alto e bom som para toda a nação: só existe um Deus que nós devemos adorar, só existe um Deus que nós devemos servir, e Ele é Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Quem aqui tem força, disposição para erguer as suas mãos e dizer: eu te adoro, ó Deus Todo-Poderoso, com tudo que tenho, com tudo que sou? Alguém tem força aí para atribuir a Ele a força, a honra, a glória, o domínio, o louvor, a majestade, porque tudo isso pertence a Ele. Erabai, Xurebenácia, Mandarabácia, Mandarábias, aleluia. Será que tem alguém aqui neste santuário que reconhece que tudo que você tem, que tudo que você é, vem das mãos dele? Alguém reconhece isso aqui? Aleluia. O texto é muito rico, e lendo o texto, eu senti no meu coração de compartilhar algo novo que Deus trouxe à minha alma, que Deus trouxe ao meu coração, porque a Bíblia diz que Ezequias confia tanto no Senhor, que antes dele
e depois dele não teve um rei sequer que entregasse a Deus, que servisse a Deus como ele. O camarada era bravo, o camarada era fiel de forma absurda, não é? Então, só que o Espírito Santo comunicou comigo durante a leitura desse salmo, desses textos, que eu queria que você entendesse, guardasse na sua alma e no seu coração o que Deus ministrou no meu. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que os filhos de Coré escreve no Salmo 46, verso 1: Ele é Deus, e o nosso Deus é nosso refúgio e fortaleza. Vou falar de novo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O mundo, preste atenção, só conhece a Deus depois do que Ele faz, não é? A maioria das pessoas é assim. Mas quem confia em Deus, quem é crente de verdade e o conhece de fato, sabe que Ele é quem Ele é, mesmo antes dele fazer qualquer coisa. Amém? Porque o salmista, ele declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Preste atenção: a guerra, a luta, a afronta, o problema, não é? Não tinha sido resolvido ainda, né? Estava lá fora o exército poderoso querendo entrar, matar todo mundo, destruir todo mundo. Isso não tinha sido resolvido, a guerra não tinha sido vencida. Aliás, eles não sabiam nem como ia guerrear, mas como dizemos, né? O vento estava torcendo as árvores, era vento contrário, era vento para tudo que era lado, era demônio, era inimigo que você podia pegar de monte, não é? Mas eles vendo tudo aquilo, não é? Eles começaram a adorar. Aleluia! Eles começaram a declarar: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu não sei se tem alguém aqui que está na luta, está na prova, na dificuldade, mas tem a fé que os filhos de Coré tiveram para levantar a mão e dizer assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia! Irmãos, preste atenção no salmo. Era luta para tudo que era lado. O mundo só conhece quem é Deus, ou só reconhece quando é Deus, quando vê o seu mover. Agora a igreja conhece a Ele, mesmo que Deus não esteja agindo. Amém? Com ameaça para tudo que é lado, né? Mesmo com o inimigo se levantando para tudo que é lado, mesmo que Satanás dobre a afronta, em vez de ficar acuado no canto, nós devemos levantar uma adoração, amém? E começar a declarar, mesmo antes de Deus fazer qualquer coisa: Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro presente na angústia. Aleluia, aleluia. Ele não é socorro presente na bonança, Ele é socorro presente na angústia. Coloque a tua mão no ombro de alguém e diga assim: Deus é refúgio, fortaleza. Diga: socorro presente na angústia. Aleluia. Igreja, olhe para mim. Deus, Ele está presente no dia mau. Deus, Ele está presente no dia da afronta. Tem alguém aqui que reconhece que Ele é Deus, mesmo independente do que está acontecendo? Aleluia. Nós não precisamos ver Ele agir para reconhecer quem Ele é. Eu não preciso ver a mão de Deus agindo para crer que Ele está presente. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia, aleluia. Ele é socorro presente. Aleluia. É literalmente, o salmista está dizendo assim, ó: Ele é companhia que não se ausenta. Vou falar de novo: Ele é a companhia que não se ausenta. Olha para mim: todos podem te abandonar, mas Ele não te abandona.
Amém? Tem pessoas que só ficam enquanto for conveniente. Ele não, ele vai ficar com você até o fim. Tem gente que já te decepcionou, falhou, falou que você podia contar, mas você não pôde no momento que você mais precisou. Mas ele não, ele está presente em todo o tempo, até no dia mau, aleluia, até dando tudo errado, ele estará aí presente. Aleluia, ele estará aí presente. Aleluia, ele está contigo. Só antes, só durante e só depois. Aleluia. Pega na mão de alguém e ele vai estar com você. Fala para ele, está com você no meio a essa guerra. Aleluia. Deus está contigo quando mais ninguém está. Todo mundo pode virar as costas e te abandonar, mas o Senhor não, Ele vai estar com você. Aleluia. Ele estava lá quando você sofria e passava pela afronta. Ele não falha, Ele é socorro presente. Aleluia. Tem graça de Deus aqui para a igreja, tem graça de Deus aqui para nós. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Eu quero que você declare a palavra por si só, ela é poderosa. Aleluia. Diga: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. Aleluia. Diz o Senhor para alguém aqui esta noite: eu vou te dar prova de que estou contigo. Deus te dará prova ainda esses dias que Ele não se ausenta de ti. Vou falar de novo. Deus vai te dar sinais, vai te dar prova de que Ele está contigo ainda esses dias. Ele te dará prova de que Ele não se ausentou de ti e nem se ausentará. Aleluia. Pega na mão de alguém, consola ele, consola ela e diga assim: o Senhor não saiu, nem sairá do seu lado. Aleluia. Aleluia, aleluia. É mais choreba, sudevácia, odea, sui andai, eque, a sua amasse. Tá igual o culto ontem, né? A irmã estava adorando o Senhor, o caixão do esposo assim, não é? E nós orando, o fogo caiu, mas quando eu olhei ao lado dela, eu vi um varão de branco. Deus está contigo aí, Ele está do seu lado. Ele não saiu e nem vai sair. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Deus está aí, não saiu nem vai sair. Aleluia. Sabe por que você não pereceu ainda? Porque Deus está do seu lado. Sabe por que você não caiu ainda? Porque Deus está do seu lado. Sabe por que você não foi destruído ainda? Porque Deus está do seu lado. Mas segunda coisa que Deus comunicou no meu coração, importante: Ezequias, quando derrubou os altares de Baal, tirou as estátuas, as imagens de tudo quanto era Deus estranho e declarou que só o Senhor é Deus. Ezequias estava mandando um recado para o mundo espiritual: quem governa aqui é o Senhor. Amém? Será que você tem coragem de levantar a mão e dizer: quem governa a minha vida é o Senhor? Não é a carne, irmão, não é a sua vontade, não é o seu querer, não é o seu desejo. Quem governa é Deus. Mais uma vez, você pode declarar que quem governa a sua vida é Deus? Amém? Deus me manda dizer que todas as vezes, preste atenção, que você derrubar os altares da mentira e levantar um altar único ao Deus verdadeiro, tudo que é mentira será revelado. Tudo que é mentira será revelado. Por isso que quando você se posiciona em Deus, as coisas começam a pipocar. A irmã falou para mim hoje: pastor, parece que quanto mais eu oro, pior fica. Parece que quanto mais eu santifico, pior fica. Parece que quanto mais propósito eu faço, pior fica. Foi assim com Ezequiel, irmão. Quando ele posicionou, as coisas começaram a pipocar, não é? Mas fulano que era tão legal, não é? Era amigo, mudou por quê? Por causa do seu posicionamento em Deus. Experimente se posicionar em Deus.
Experimente colocar a sua vida no altar. Experimente tomar um posicionamento verdadeiro diante de Deus. Tudo que era a favor de Ezequias, agora se voltou contra Ezequias. Quer dizer, alianças antigas, acordo feito antes, quando Ezequias começa a governar, tudo isso se rompeu. Começa a fazer a vontade de Deus, a tomar uma posição no mundo espiritual. Experimente andar em retidão, que você vai ver, não é? Quando você levantar um altar de verdade ao único Deus que é verdadeiro, tudo que é mentira virá à tona. Irmãos, Deus, Ele vai trazer a mentira à tona, para que as pendências sejam resolvidas. Vou falar de novo. Deus vai trazer as mentiras à tona, mas não é para te matar, é para te abençoar, é para resolver. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão e pudesse declarar assim: Deus, eu confio que o Senhor vai agir na hora certa. Erai, Ebesh, Idevácia, Candarábias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Terceira coisa que Deus comunicou comigo: quem confia integralmente em Deus, entende e reconhece que quem não está baseado na sua própria força, nem naquilo que Deus vai fazer, é honrado, porque se baseia naquilo que Ele é. Ezequias estava baseado naquilo que Deus é. Amém? Diga assim: eu me baseio não no que Deus fez, não no que Deus vai fazer. Diga: eu me baseio naquilo que Ele é, naquilo que o Senhor é. Ezequias se posiciona, mas ele não se posiciona baseado nas experiências dele, nem no seu achismo, mas ele vai baseado em Deus, naquilo que Deus é. Irmão, olhe para cá. Deus é refúgio e fortaleza. Eu queria que colocasse na tela, eu não vou ficar colocando o esboço, mas esse texto eu queria que colocasse, 2 Reis 18, 5 e 7, só para você saber quem é de fato Ezequias. Olha aqui: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria, e não o serviu. Olha aqui, uma coisa, preste atenção, é você dizer que anda com Deus. Uma coisa é você dizer que caminha com Deus, outra coisa é dizer: Deus caminha comigo. Vou falar de novo. Uma coisa é você dizer que caminha com Deus, que caminha, que anda com Deus. Outra coisa é Deus dizer que anda com você. Outra coisa é Deus dizer que caminha comigo, que caminha contigo. Quem confia em Deus integralmente nunca andará sozinho. Vou falar de novo. Quem confia integralmente em Deus nunca andará sozinho. Você não vai caminhar sozinho, você vai caminhar com Deus. É Deus que vai caminhar com você. Aonde você for, Ele vai. Aonde você colocar o teu pé, Ele vai colocar. Aonde você colocar a planta dos pés, Deus estará com você. Aleluia. Deus vai entrar neste projeto, Deus vai entrar nessa luta, Deus vai entrar nesse processo, Deus vai entrar nessa guerra, Deus vai entrar nessa afronta, Deus vai entrar nessa situação. Aleluia. Deus estará contigo. Ezequias foi bem sucedido em tudo, porque Deus estava com ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem quer a companhia de Deus? Agora preste atenção, uma quarta coisa que Deus colocou no meu coração. Ezequias, após fazer tudo isso e ser afrontado, ele
recebendo as ameaças de Senaqueribe, agora o rei recebe uma carta de afronta, Ezequias, mandada por Senaqueribe. Porque todas as vezes que você se posicionar e ouvir a voz de Deus, para obedecer a Deus, para obedecer a sua liderança, na hora, além de agradar a Deus, você também levantará opositores. Sabia disso? Todas as vezes que você se levantar para agradar a Deus, para agradar e obedecer a palavra, você vai enfrentar oposição. Só tem duas coisas para a gente vencer o opositor. Quantas coisas? Obediência e oração. Diga comigo, obediência e oração. Eu acho interessante a cidade cercada. Senaqueribe manda a carta para Ezequias. Ezequias recebe uma carta terrível, desaforada, de afronta. E essa carta é exatamente porque ele fez o contrário que os outros reis faziam. Senaqueribe exigiu submissão, obediência, não é, aos princípios, aos deuses pagãos dele. E Ezequias disse: eu não vou negociar o meu ministério, eu não vou negociar a minha santidade. Olha para cá, não dá para negociar vida com Deus. Tem gente que quer tudo, quer a presença de Deus, quer ter unção, quer ter a glória de Deus, quer trabalhar na igreja, quer trabalhar para Deus, mas quer junto com isso beber, fumar, praticar das coisas do mundo, ser mundano, ser imoral. Deus não aceita isso. Deus está falando com a gente. Não dá para servir a dois senhores. Agora está na moda, pode tudo, não é? Cuidado, cuidado. A Bíblia diz que Ezequias recebe essa carta de afronta de Senaqueribe, rei da Síria. Preste atenção, a maior potência da época. Ele está revoltado porque Ezequias não quis se dobrar a ele, nem aos deuses dele. Ezequias não aceitou, não cedeu às negociações. Não ceda, irmão, Deus vai honrar você. Não ceda, não desanime, não retroceda, não desista. Deus vai te honrar na hora certa, se você for fiel. Amém? Ezequias recebe a carta, preste atenção. A carta diz no português rasgado: ó, ninguém vai poder livrar vocês da minha mão, do meu exército. O Deus de Judá não poderá livrar vocês. O Deus de Ezequias não poderá livrá-lo da nossa mão. Sendo que ele, Senaqueribe, se achava tão forte, tão poderoso, e o seu exército era tão poderoso, tão bem aparelhado, que ninguém, nem Deus, podia livrá-lo. Aleluia, livrar Ezequias, nem Judá, nem Jerusalém. Irmãos, olha para cá. Senaqueribe não sabia que mexer com quem tem aliança com Deus é perigoso. Não toque, não mexa com quem tem aliança com Deus. Agora, mexer com quem tem aliança com Deus é perigoso. Agora, tocar no caráter de Deus, aí é demais. Senaqueribe disse: não poderá o Deus de Judá livrar vocês das nossas mãos. Aí o próprio Deus levantou no trono e disse: então vamos ver se eu não posso. Vamos ver se eu não posso. Aleluia. Mas o que eu acho interessante, olhe para cá, é que quando o rei Ezequias recebe essa carta de Senaqueribe, o que ele fez? Não é? O que ele fez ou o que ele foi fazer? Tirou satisfação com Senaqueribe? Mandou uma carta de resposta para Senaqueribe? Desesperou? Desequilibrou? Não, ele foi orar. Vou falar de novo, ele foi orar. Pega na mão de alguém e fala assim: o que você tem que fazer é orar. Aleluia. Não é murmurar, não é reclamar, não é sair falando, vai orar. Aleluia. Não vai tirar satisfação com o inimigo não, porque Deus é quem vai agir. Ezequias entrou no templo e foi para o altar, porque aquilo que eu não resolvo, o altar resolve.
Vou falar de novo. Aquilo que eu não consigo resolver, o altar resolve. Aquilo que você não pode resolver, o altar resolve. Aleluia. É o altar, é a presença de Deus que vai resolver a sua situação. Vou falar de novo. É o altar que vai resolver a sua situação. Aqui mesmo no altar é que a gente tem que deixar as afrontas, a palavra contrária, a oposição, a doença, a enfermidade, a angústia. Aleluia. Bendito seja Deus. Irmãos, olhe para cá. A oração é que nós fazemos o poder de Deus e fazer Deus revelar a quem é necessário revelar quem Ele é. Aleluia. Pega na mão de alguém e diga assim: olha, a sua atitude é deixar no altar, é orar e deixar nas mãos de Deus. Diga: quem vai agir é Deus. Aleluia. Irmão, tem gente que não entende por que você dizima. Tem gente que não entende por que você obedece. Tem gente que não entende por que você congrega. Tem gente que não entende por que você trabalha. Tem gente que não entende por que você ajuda. Tem gente que não entende por que você ama. Aleluia. Mas é porque a oração tem esse poder. É porque você está no altar. É porque você está na oração. Enquanto você estava no altar, você tinha essa capacidade. Volta para o altar, que o altar vai devolver tudo que Deus tem para a tua vida. Volta para o altar, que o altar vai resolver tudo que precisa ser resolvido na tua vida. A Bíblia diz que Ezequias vai orar. Ele rasga as suas vestes, se veste de pano de saco, não é? Porque essa era a cultura da época, para quem o visse, entendesse a dimensão do que ele estava vivendo. Gente, vamos entender uma coisa, igreja do Senhor: não tem outro lugar senão este que resolve a sua causa, as suas pendências. É o altar de Deus. Não tem outro lugar. Nada substitui o secreto com Deus. Nada substitui o altar de Deus. Aleluia. Ezequias declara primeiro quem Deus é. Depois ele pede: inclina os seus ouvidos para essa afronta, Senhor. Ele mostra a carta para Deus. Ele mostra para quem? Para Deus. Amém. E Deus vai mostrar para Ezequias agora que é na vida dele. Pega na mão de alguém e diga assim: Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. É nesse ano ainda de 2025, eu declaro debaixo do Espírito de Deus, que Deus vai mostrar para alguém quem Ele é. Aleluia. Ezequias mostra a carta para Deus. E o que impressiona Deus, irmão, olha para cá, não é a nossa dor, é a nossa postura na dor. O que vai impressionar Deus não é o sofrimento, não é a luta, não é a afronta, mas é a nossa postura diante dessa afronta. E a postura de Ezequias ganhou o coração de Deus. Mostre para Deus, amém, a afronta. Ele está tocando no caráter de Deus. Senaqueribe, amém. Ezequias mostra para Deus, leva para quem pode resolver. Amém. Levanta a mão e repita assim: eu vou levar para Deus, para quem pode resolver. A Bíblia diz, preste atenção, irmão, para você entender o salmo. Enquanto Ezequias está orando no templo, enquanto ele está mostrando a carta para Deus e orando a Deus e pedindo para Deus inclinar os ouvidos e ouvir as palavras de Senaqueribe, a Bíblia diz que ao mesmo tempo o Espírito Santo levanta os filhos de Coré e eles escrevem um salmo às pressas e começam a cantar. Enquanto Ezequias ora, os filhos de Coré estão cantando. Enquanto Senaqueribe está dizendo que vai destruir tudo, vai entrar na cidade e vai acabar com tudo, né? Carros, espadas, escudos, cavalos, um exército poderoso, aparelhado, dizendo: a gente vai entrar, vai matar e vai destruir todo mundo. Os filhos de Coré estão cantando.
está adorando. E lá no templo, Deus está respondendo Ezequias através de Isaías, dizendo assim: olha, eles não vão entrar na cidade, e você não vai pôr a mão em espada. Ele não vai matar nenhum menino, ele não vai matar nenhuma criança, ele não vai passar o portão, ele não vai entrar nos muros, ele não vai entrar dentro da cidade. Eu vou guardar você, Ezequias, eu vou honrar você, Ezequias, eu vou guardar a igreja, eu vou guardar Judá, eu vou guardar Jerusalém. Aleluia, 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 aleluia. Olha para mim, só tem resposta para quem busca. Enquanto Ezequias entra no templo para buscar, Deus entra com a resposta, porque Deus tem resposta para quem busca. Aleluia. Deus veio hoje com resposta para alguém aqui. Aleluia. O adorador é provado no dia mau. O pau está quebrando, mas tem um adorador adorando. Vou falar de novo. O pau está quebrando, mas tem um adorador adorando. Aleluia. Está na prova, está na luta, mas está adorando. Está na afronta, está na enfermidade, está na dificuldade, mas está adorando. Está na prova, mas está adorando. Aleluia, aleluia. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Deus está vendo a sua adoração. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. Porque tem gente aqui que está passando talvez uma das piores lutas da sua vida, mas você está adorando, e Deus vai honrar você. Deus vai entrar no meio dessa adoração. Deus vai entrar com resposta para a sua oração. Vou falar de novo. Deus vai entrar com resposta para a sua oração. Pega na mão de alguém e diga assim: em nome de Jesus. Diga: volta para o altar. Diga: vai para o altar. Vai para a oração. Diga: busca. Adora. Diga que Deus vai entrar com a resposta. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, aquele, vai de novo. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas pontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas pontes em meio ao deserto. Haverá
a sua mão, vai adorando, vai adorando. É noite de livramento, é noite de renovo, é noite de recomeçar, é noite de voltar para o altar, é noite de buscar. Aleluia! Há uma graça especial de Deus hoje aqui. A presença de Deus está neste lugar. Erai, xerebes, mandarabá, suidevas. Irmãos, olhe para mim. Olha aqui. Experimente fazer o que Ezequias fez. Levantar um altar de oração. Experimente fazer o que os filhos de Coré fizeram. Levantar um altar de adoração num ambiente onde todo mundo estava esperando murmuração, desespero, suicídio. Eles levantam um altar de oração, levantam um altar de adoração. Aleluia. Pegue na mão de alguém, do lado direito, do lado esquerdo, me ajude a pregar, diga assim: crie na sua vida uma atmosfera de adoração. Diga: levante um altar de oração na sua vida, em vez de murmurar. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Levanta a adoração nesse ambiente difícil e de ameaça, e Deus vai entrar com o livramento, Deus vai entrar com a resposta, Deus vai entrar com a vitória. Irmão, olhe para cá. Quem está levantando a adoração aqui no texto? Ezequias está com Isaías no templo orando, e Deus respondendo, usando o profeta Isaías para a vida de Ezequias. Mas olhe para cá, quem está levantando a adoração aqui no texto do Salmo 46 é os filhos de Coré. Olha para cá, vocês sabem quem são os descendentes de Coré? Coré é aquele da rebelião. Coré, Datã, Abirão, aquele mesmo que estava sob a liderança de Moisés, mas contrariou com Moisés, levantou uma rebelião, levantou um montinho, uma reclamação, uma murmuração, porque ficou inconformado e não aceitou a liderança de Moisés, a decisão de Moisés, o comportamento de Moisés, não aceitou a autoridade e a liderança de Moisés. Deus cobrou de Coré. Vocês lembram? Levantou Deus em favor de Moisés, abriu a terra, não é? Vocês lembram disso? Não é? E engoliu vivos Coré, Datã e Abiru. Deus cobrou de Coré, mas levantou a descendência dele agora para ajudar. A descendência dele agora está obedecendo e servindo a obra. Aleluia. Irmão, não importa quem foi seu pai, não importa quem foi sua mãe, não importa quem foi antes de você, o que importa é você. Aleluia. E Deus levanta agora os filhos de Coré para escrever o Salmo 46 e cantar. Deus cuida, irmão. Olha para cá, irmão. Deus abriu a terra, engoliu os rebeldes, mas agora quem está adorando, em vez de estar murmurando, é os descendentes do rebelde. Irmão, olha para cá. Deus não escondeu. Você pode olhar que está no Salmo explícito aí, Salmo dos filhos de Coré. Não mudou o nome deles, para que eu e você entendamos, para que eu e você compreendamos que o que importa não é a tua família, mas é a tua posição diante de Deus. O que importa
se você depende de Deus, se você confia em Deus e se você é fiel a Deus. Não importa quem veio antes, nem quem vai vir depois e nem o que eles fizeram. Você vai ser cobrado porque seu pai foi isso, foi aquilo. Não. Se você for fiel, Deus cobrou do seu pai, mas não vai cobrar de você. Deus cobrou do seu pai, mas vai abençoar você. Deus cobrou do seu pai, mas vai honrar você. Amém? Amém? Pega na mão de alguém e diga: o que Deus tem com você não depende de quem veio antes, nem do que eles fizeram. Filho de cachaceiro, eu declaro, não vai ser cachaceiro. Filha de prostituta, eu declaro, não vai ser prostituta. Aleluia. É filho de ladrão, é filho de ladra, mas você não vai roubar, você vai servir a Deus. Aleluia. Eu sei que Deus é, e o que Ele pode fazer na tua vida, Ele é o seu dono, Ele é o Senhor da tua vida, e a maldição da tua família não vai pegar em você. Levanta a mão e diga: Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Amém? Aleluia. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Pega na mão de alguém assim: com você o leão vai jejuar. Oh glória, oh glória. Irmão, põe tua mão assim, eu quero profetizar para você. Nesse ano de 2025, Deus vai se revelar a você, e você verá o favor de Deus. Vou falar de novo, ainda nesse ano de 2025, Deus vai se revelar a você, e vai mostrar o favor dele a você, e você verá o favor de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Você não terá dúvida de quem Ele é. Amém? Isaías profetiza, Ezequias ora a Deus e Deus responde por Isaías. Amém? Ezequias então diz assim, Isaías para ele: eu ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe. Eu acho interessante que Deus fala assim, ó: Isaías, eu pus um anzol no nariz dele e eu vou puxar a linha. Fala pro irmão assim: fica tranquilo, Deus já tem ele no anzol. Fala assim: você vai ver, a hora que Deus puxar a linha. Deus dá corda, Deus dá linha, mas a hora que Deus for puxar a linha, Deus viu, Deus ouviu e não gostou, disse: vou descer para resolver. Vou falar de novo: Deus viu, Deus ouviu, disse: não gostei e vou descer para resolver. Aleluia. Deus fala assim: Ezequias, vai dormir. Interessante que a Bíblia diz que Ezequias deitou e dormiu. Diga assim: deitou e dormiu. Quando ele acordou, talvez até mais tarde um pouquinho, porque ficou até tarde orando, tinha alguém lá no alpendre do palácio batendo: ei, desculpa, mas tem uma notícia aqui. O que foi? Não, a notícia é que Deus mandou um anjo. Não, fala de novo, estou entendendo. Não, a notícia que chegou para o senhor é que Deus mandou um anjo. E aí? Jerusalém não estava cercado? Estava, pelo exército sírio, o exército poderoso, mas o Senhor mandou um anjo. Quantos anjos? Fala assim: só um anjo. E aí? Não, o anjo passou no arraial dos sírios e matou todos os soldados. O que? Já foi contado os corpos, contabilizados os corpos mortos. Quantos que deu? 185 mil soldados. Vou falar de novo: 185 mil soldados. Irmão, quando Deus manda o anjo, Deus não manda o anjo para negociar, é para resolver. Vou falar de novo: quando Deus manda o anjo, não é para negociar, é para resolver. Deus manda o anjo
visitar Elias na caverna. Resolveu ou não resolveu? Deus manda o anjo para ajudar Ezequias. Resolveu ou não? Deus manda o anjo para resolver a situação de Josafá. Resolveu ou não? Você sairá dessa afronta ainda mais convicto de quem Deus é, e de que Deus está contigo, e de que Ele dirige a sua vida. Irmão, olha para cá, eu estou falando debaixo do sangue de Jesus. A vida de crente não é só dor, a vida de crente não é só luta, a vida de crente não é só afronta, não é só sofrimento, não é só sobre injustiça. Eu preciso pregar a palavra completa aqui esta noite. A vida do crente também tem vitória, a vida do crente também tem honra de Deus, a vida do crente também tem a bênção da parte de Deus. Aleluia, aleluia. Pega na mão de alguém, me ajude a pregar, diga assim: a sua vida não é só dor, não é só luta, não é só sofrimento. Diga: vai ter vitória para você. Diga: o amanhã da sua vida está chegando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh glória! Eu profetizo da parte de Deus: o amanhã da sua vida vai chegar. Aleluia, aleluia. Esta é a boa notícia do céu. Aleluia. Sua vitória chegou, sua vitória chegou. Aleluia, aleluia. Verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou. Aquietai, vai dormir, vai descansar, deixa comigo. Aí os filhos de Coré encerram o Salmo 46, verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos falar de novo? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero falar mais uma vez, eu já terminei, pode preparar aqui para nós tomar a ceia. Olha para cá, eu falo para alguém que está sofrendo, eu falo para alguém que está em luta, que não está aguentando mais, não está suportando mais. Olhe para cá, sua vida não vai ser só de dor, sua vida não vai ser só de sofrimento, só de humilhação, não. Deus vai agir na sua vida. Vou falar de novo: Deus vai agir na sua vida. Fala para quem está perto de você: Deus vai agir na tua vida.